Meus amigos, que final de semana foi esse no cinema? Muitos filmes entrando em cartaz, visto que alguns filmes ainda nem saíram, né? Então, assim, foi um final de semana bem agitado. Então a gente vê a indústria do cinema voltando aos eixos, né? Aparentemente. E esse final de semana tivemos 3 lançamentos e por isso vamos falar de todos eles aqui, beleza? E no vídeo de hoje, como vocês já sabem, Borderlands 3. Errou! Então já prepara a pipoquinha, se aconchegue, porque está começando aí a resenha do filme Borderlands, o destino do universo está em jogo. E claro, falaremos também das polêmicas envolvendo o longa, belezura? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não fez tudo isso. Tranquilão? Então, simbora! E bom, vamos lá falando do contexto geral sobre o que é o filme Borderlands. Basicamente é uma adaptação de videogame onde vamos acompanhar aí uma equipe pouco provável de se juntar. Alguns, né, mercenários, alguns malucos, mas no contexto geral uma equipe diferente, para dizer o mínimo. Para quem não conhece o jogo, é um FPS, basicamente um looter shooter, onde você segue ali uma história, né, atirando e, né, dizimando inimigos no contexto geral. E para traduzir isso no filme, vemos aí uma progressão de história, né, onde esses personagens acabam se juntando por conta de um contexto, onde um soldado, né, que acaba desertando e indo de encontro, né, com os interesses de, né, uma corporação comandada aí por um ditador que está tentando pôr as mãos na arca para conseguir essa tecnologia e basicamente, né, ampliar assim os seus negócios e tentar dominar o máximo, né, da galáxia e de Pandora, né, possível. E o filme, na sua maior parte, é em torno dessa trama, onde ele está tentando de toda forma conseguir acesso à arca. E para isso ele, né, manda esse soldado para resgatar a sua filha, que tem ali a possibilidade de abrir a arca. Algo que se eu falar vai ser spoiler, então fica mais ou menos por esse contexto aí. E ela sendo assim a única, né, que tem ali a possibilidade de abrir isso, tem uma galera, né, atrás dela para conseguir, né, esse acesso. Porque muitos ali estão atrás do que está lá dentro, chamados, né, de caça-arcas basicamente. E essa trupe acaba se unindo, né, por conta de interesses que eles têm em comum, de não deixar o conteúdo da arca ir parar nas mãos erradas, principalmente desse cara que eu acho que é Atlas o nome, eu não lembro direito, que é o responsável dessa corporação. E aí eles têm que tentar impedir que ele consiga esse acesso. Então o filme segue mais ou menos essa premissa. E vamos lá para os pontos positivos e negativos. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well, destiny awaits. E bom, vamos lá. Falando no contexto, né, de uma produção cinematográfica, o filme entrega sim algumas coisas interessantes, como a ambientação e o design dos personagens. E acaba aí. E basicamente é isso. O design dos personagens claramente é muita referência aí aos jogos, mas também, né, traz os aspectos da ambientação, tanto dos personagens, né, que estão inseridos nesse contexto, mas também, né, na ambientação do planeta, né, dessa lua, eu não lembro direito se é planeta ou se é lua, mas enfim, desse lugar que se chama de Pandora, onde assassinos e, né, traidores e coisas do tipo estão atrás da arca. E aí vem a parte do próprio roteiro, que começa a pegar, né? Aqui começa já os pontos negativos, onde o roteiro é fraco em muitos aspectos, não explica algumas coisas básicas e também atropela várias outras. Ambienta-se em apenas um jogo, aparentemente, só a maior parte pelo menos, no terceiro jogo, mas pega aspectos dos anteriores, né, e do contexto geral da franquia. Algo bem apressado, né, para esse filme. O filme, por sua vez, tem ali um tempo ok, 1h40 e pouco, se eu não me engano, 1h45. O que a gente já suspeitava que seria um tempo meio curto para passar, né, o âmbito geral dessa história, né, que poderia ser muito mais explorada e de outras formas também. E aí vem a questão dos personagens e o próprio enredo, né, que pega só
o que tem ali de visual e de ambientação de Borderlands, eles descaracterizam, né, a personalidade e a história de Borderlands. Adaptam de uma maneira bem tanto faz como tanto fez, e não se importa, né, sobre os aspectos que fazem esses personagens serem dessa forma, ou até mesmo sobre as próprias personalidades, né, dos mesmos. Então o filme acaba ficando aquém, não adapta direito, na minha opinião, muita coisa de Borderlands, que poderia ser sim mais explorado se fosse mais com calma e não tivesse essa pressa, né, de entregar esse roteiro e essa adaptação, visto que eles poderiam ir para vários caminhos diferentes, apresentando Pandora de uma outra forma, apresentando os personagens e as personalidades de um outro jeito, não só usando a franquia, né, e o nome que ela traz. Então eu acho que foi algo que realmente faltou, sabe? Visto que a gente tem acompanhado nas últimas adaptações de videogame, esse aqui realmente fica muito abaixo, né? A gente viu obras como Super Mario, The Last of Us, Arcane e muitas outras coisas aí que foram ótimas adaptações. Então entregar algo na correria apenas para surfar no hype, eu acho que eles acabaram pecando, beleza? Então vamos lá agora para o que eu achei, né, do âmbito geral do filme. Existe um tesouro imenso escondido numa arca secreta. Se você decidir caçar, quanto mais ajuda a levar, melhor. E assim, Borderlands entrega algo ok e supérfluo. Não se aprofunda nos personagens, na ambientação e nem na história. O filme tem vários pontos negativos, as piadas são jogadas de qualquer forma, piadas só porque sim, você vê o contexto que ela foi inserida é só porque sim. Tudo que vem aí de ação no filme foi entregue no trailer, basicamente. Um ponto ou outro ali que você, né, acaba tendo de novidade, mas a maior parte das cenas, né, insanas que tem no filme foram entregues no trailer. O CGI é bem meia boca e as coisas acontecem muito só porque o roteiro quis, sabe? Tem um momento, por exemplo, de uma piada que aparece inclusive no trailer, então não é spoiler, que é a piada onde eles estão andando por um terreno ali onde tem algumas criaturas e a personagem Tina acaba abrindo a janela do carro só porque sim, porque até aquele momento a janela estava fechada. E aí ela abre a janela do carro, acontece o que acontece no trailer, né? Um líquido espirra dentro do carro e ela fala que entrou na boca dela e que aquilo ali era mijo, né, daquelas criaturas. E aí você fica, ela só abriu a janela para fazer essa piada? Porque não tinha motivos para ela abrir a janela. Que cheiro é esse? É o pessoas Gully. Que nojo! Fecha a janela aí! Mas eu não quero! Fecha logo a janela! Eu falei pra fechar! É mijo! É mijo! Por que acha que tem esse nome? Por isso tem esse nome! Entrou na minha boca! Então são coisas desse tipo que estragam a obra. Então a obra acaba pecando muito nisso, né? Tem ali o roteiro bem fraco, tem ali os personagens, só que personagens qualquer coisa, mas tem alguns pontos positivos, como eu falei, né? Ambientação e a caracterização dos personagens. O próprio mundo que eles constroem ali com o design de produção é interessante, usa ali a tecnologia com elementos pós-apocalípticos, com esse mundo meio esquecido, meio de mercenários. É legal, mas é só isso. É um filme ok demais. Visto tudo isso, então, a minha nota para o filme Borderlands, O Destino do Universo Está em Jogo, é uma nota 5. Isso mesmo. O filme é medíocre em todos os aspectos e não avança em nada na própria narrativa, e ao que parece, pelo que a gente viu, é só um filme para fazer dinheiro, ou pelo menos tentar surfar aí no hype que é, né, as produções de videogame, as adaptações de videogame. O filme tenta entregar, né, tudo o que os fãs queriam ver numa adaptação de Borderlands, mas eles não conseguem. Eles só conseguem entregar ambientação e design de produção e caracterização dos personagens. E, na minha opinião, é algo que realmente é uma pena. Realmente é uma pena, porque poderia ser sim muito promissor e também, né, se tornar aí uma franquia. Mas eu acho que agora as coisas começam a morrer na praia, visto as polêmicas que o filme se envolveu por conta do roteiro fraco, CGI fraco, história fraca, personagens fracos e também, né, não se equiparando aos personagens dos videogames, descaracterizando tudo isso, e provavelmente não vai fazer tanta grana.
porque saiu num bolo louco de lançamentos, inclusive filmes que a gente está fazendo a resenha aqui no canal, beleza? Então, para você ficar por dentro do que aconteceu nesse final de semana, se liga aí nessas nossas recomendações, belezura? Então agora eu vou pedir para vocês deixarem a sua opinião sobre o filme, se você já assistiu. Se você não assistiu, pretende assistir. E claro, fica aqui a nossa recomendação de vídeo, né? Como a nossa playlist de resenhas, que tá bem insano. Como o nosso vídeo sobre melhores adaptações de jogos, que está insano. Aqui só tem coisa linda e gostosa de assistir. Vamos colocar aqui do lado também os 2 filmes do final de semana aí, né? Que foram todos lançados juntos, que é Assim que Acaba e também o Trap, né? Armadilha de M. Night Shyamalan, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Ai meu Deus, eles poderiam acertar muito, né? O Claptrap tá bem engraçado.